Então, vamos começar a nossa aula hoje. É uma aula mais curta, é o primeiro dia, mas é uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre nomenclatura cirúrgica. Nomenclatura cirúrgica são terminologias técnicas, não só de cirurgia, óbvio, o foco da nossa disciplina é uma disciplina eminentemente cirúrgica, mas a gente tenta ensinar para vocês clínica cirúrgica e dar noções durante esse primeiro módulo sobre os procedimentos para vocês. Okay. Deixa eu só aqui. Vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem no chat, ou entrar aqui no cantinho aqui, ó, tem um microfone, vocês abrem o microfone e podem fazer a pergunta à vontade. Ok? Então, vamos começar então. O que eu quero de vocês nessa aula? No final da nossa aula, vocês têm que ter noções para correlacionar todos esses termos utilizados na prática médica e os procedimentos cirúrgicos empregados. Então, você tem que correlacionar o que nós estamos falando, o termo técnico, com a ação ou o procedimento realizado. Quando a gente fala de nomenclatura, normalmente ele é derivado do latim. A gente tem um sufixo que indica intervenção cirúrgica e uma raiz, quer dizer, uma palavra base. Exemplo, gastrectomia. Gastro é a raiz, quer dizer, significa o órgão, a estrutura, o estômago, por exemplo. E ectomia é a retirada. Ó, vocês já estão botando o nome presença, não coloquem agora não, senão fica confuso para mim. No final da aula eu vou pedir para vocês colocarem, tá? A presença realmente vai ser no Zoom. Nós temos alguns sinônimos, termos híbridos, mas alguma coisa, o mais difícil que eu acho, quando a gente fala de nomenclatura, são os epônimos. O epônimo, a gente usa um nome de quem idealizou ou quem descobriu uma técnica, uma estrutura anatômica ou uma manobra semiológica e usa-se um nome dele. Anatomia era muito rico isso. Então, alguns de vocês tiveram aula comigo, uma aula que eu dou como professor convidado na anatomia, que é do tubo gastrointestinal. E a gente fala de um ligamento chamado ligamento suspensor do duodeno, que separa o duodeno do jejúno, é o limite anatômico entre o duodeno e o jejúno. Esse ligamento, a gente só chama de suspensor do duodeno lá na cadeira de anatomia, porque ele tem um epônimo que é muito mais conhecido, que é chamado de ligamento de Treitz, T-R-E-T-I-Z, e assim ele é conhecido. A anatomia está tendo uma tendência mundial a se abandonar os epônimos, porque fica muito difícil você guardar tantas estruturas com epônimo. Na cirurgia, não. A cirurgia existem a maioria das técnicas utilizadas apresenta o nome do cirurgião que inventou isso há 100, 150 anos. A maioria das técnicas cirúrgicas são muito antigas. Então, Herningnau, você tem técnica de Bassini, técnica de Schuldeis, tem várias técnicas de diferentes maneiras de eu corrigir a hérnia, idealizada por diferentes cirurgiões. E essas técnicas ganharam um epônimo, ou seja, um nome do profissional que desenvolveu determinadas técnicas. Pinças, vocês vão ter uma aula só de material cirúrgico também, vocês vão ver que várias pinças, pinça de Kelly, Kryler, Kocher. Então, as pinças também têm o nome da pessoa que desenvolveu essas pinças. Isso dificulta um pouquinho na hora da nomenclatura. Então, vamos falar um pouquinho da raiz. Então, a raiz mostra para você o órgão ou o tecido. Então, aqui nós temos vários exemplos que vocês já viram na anatomia. O derivado pode ser do grego, que é muito utilizado, ou do latim.
Então, ânus pode ser do latim anus ou procto. Exemplo, o estudo das patologias do canal anal ou do ânus. Procto, que é a raiz, logia, que é o sufixo, proctologia. Articulação, o grego também é o mais utilizado, artro. Então, artroscopia, oscopia, olhar, artro, olhar dentro da articulação. Então, eu introduzo um aparelhinho, uma ótica, aonde eu examino o joelho, por exemplo. Eu faço uma artroscopia do joelho, eu olho dentro do joelho para ver as estruturas, ligamentos, meniscos, extremidades ósseas, etc. Bexiga, quisto, ou mais utilizado, vésico, boca, estômago, e assim vai, tá? Cartilagem, condro, coração, cardio, dedo, dáctilo ou dígito, diafragma, freno, só tem um, omentrum, epíplon ou omentrum, já foi muito chamado de epíplon, apêndice epíplon, hoje é omentrum, é mais comum, estômago, gastro, e assim vai. Fígado, então, isso vocês já têm uma noção muito grande disso, vocês já aprenderam lá na anatomia. Então, a raiz é bem mais fácil. Nariz, rino, osso, ósseo, pé, pédes ou pódo, pele, dérmato, e assim vai. Útero, ístero, que é o que muita gente esquece. Adrenal, baço, espleno ou lienal, e assim vai. Pulmão, pneumo, sangue, hemato, dor, álgico. E agora sim, agora entra a parte importante da aula, aonde a gente vai falar dos sufixos. O sufixo a gente vai falando um por um, bem devagar, e depois a gente vai correlacionar com várias imagens para ajudar vocês a fixarem isso. Punção, sem tese. Então, o que é isso? Eu colocar uma agulha e puncionar, tirar líquido, tirar secreção purulenta, tirar algum material através de uma punção. Então, exemplo, o paciente faz uma pneumonia e nessa pneumonia ele faz um derrame pleural, ou seja, ele tem uma água, entre aspas, na pleura, quer dizer, um processo inflamatório, fez uma exudação e aquele espaço pleural, vocês já aprenderam lá na anatomia, você tem a pleura parietal, que está aderido na parede, a pleura visceral, que está aderido ao pulmão ou à víscera. Aquele pulmão fez um processo inflamatório, aquele processo inflamatório exudou e acumulou no espaço pleural. Então, tem um líquido ali. E eu quero saber se esse líquido é um líquido inflamatório, que eu trato a pneumonia, ele vai ficar bom sozinho, que ele vai reabsorver, ou aquele líquido é purulento, uma secreção purulenta, ali tem pus, tem bactérias proliferando, e eu preciso drenar essa secreção purulenta. Então, eu tenho que fazer um estudo desse líquido. Então, eu vou lá, introduzo uma agulha no espaço pleural e punciono e retiro esse líquido para análise. Isso se chama pleuro, que eu estou no espaço pleural sem tese, ou tóraco, porque eu estou no espaço torácico, é a mesma coisa, sem tese. Tanto faz. Incisão, corte, tomia. Então, abrir a pele, dermatotomia. Abrir o pericárdio, pericardiotomia. Abrir a pleura, pleurotomia. Então, tomia é só o corte, é a abertura. Estomia, tá? Ostomia, é uma nova abertura, é uma fistulização. Mais fácil você gravar, uma nova boca. Então, vamos supor, o paciente tem um câncer no reto, que é o final do intestino grosso. Aquele câncer cresceu tanto que obstruiu, fechou o reto.
E aquele câncer é irressecável, eu não consigo tirar o reto. Então, as fezes não conseguem sair pelo ânus, pelo caminho normal dele. Então, o paciente faz uma obstrução intestinal. Eu tenho que desobstruir esse paciente para as fezes serem exteriorizadas. Se elas não podem sair mais pelo ânus, que o reto fechou, eu pego o cólon sigmoide, ou outra parte do intestino grosso acima, e coloco na parede. E abro ela, faço uma colotomia e deixo ela aberta na parede. E coloco uma bolsinha ali. Isso chama-se colostomia, quer dizer, eu fiz uma nova boca, uma nova abertura, uma nova saída do meu intestino. Moldar, plastia, termo fácil. Então, eu fiz uma cirurgia da mama, mamoplastia. Operei meu nariz, rinoplastia. Então, plastia é moldar. Fixação, pexia. Então, o paciente fraturou o braço, eu fui lá, operei o braço, botei placa, parafuso e fixei aquele braço, aquele osso fraturado. Osteopexia. Então, pexia, fixação. Lavagem, clise, por exemplo. Então, o paciente tem um fecaloma, as fezes endurecidas ali na ampola retal, por algum motivo, tem constipação crônica, tem alguma outra patologia que tem dificuldade de evacuar, aquelas fezes se tornaram-se endurecidas. E você faz uma lavagem, você joga um soro morno ali, com alguma substância lá que ajude a escorregar, lava aquele fecaloma, aquelas fezes endurecidas, para poder ser exteriorizado. Isso se chama enteroclise ou enteróclise. Imobilização, desifundir. Desi, o que é isso? O paciente tem uma lesão articular no punho, por exemplo, aquele punho fica luxando, o ortopedista resolve fixar aquela articulação. Então, ele vai perder esse movimento natural da minha articulação, ela vai ficar fixa, mas ele não vai mais ficar saindo o tempo todo. Então, isso a gente se chama artrodese. Isso é muito comum em fratura de coluna vertebral. Alguém abriu o som, queria que pedisse para vocês fecharem o som. Tá saindo o bagulho? Tá? Só um segundinho aqui. Pronto, eu esqueci de desativar o som das crianças, vocês falam muito. É só bater aqui no cantinho, ó, que tem aqui o microfone aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, que o som abre. Voltemos à nossa aula. Pronto. Clise, dissolução lise, esmagamento, tripsia, temos vários temas. Ó, visualização, oscopia ou escopia. Então, vocês sabem que tem um aparelho que eu introduzo pela boca e vou olhar lá dentro do estômago. Quando eu olho dentro do estômago para um aparelho, gastroscopia. Quando eu introduzo pelo ânus para ver o cólon, colonoscopia. Extirpação, ectomia. Então, o paciente tem um câncer de estômago, eu vou retirar esse estômago, eu vou ressecar esse estômago, eu vou extirpar esse estômago. Gastrectomia. Se for todo o estômago, gastrectomia total. Se for parte do estômago, gastrectomia parcial. Desenhar, visualizar, grafia. Então, vocês já ouviram falar, o paciente tem insuficiência cardíaca, ele infartou, ele tem uma obstrução das artérias coronarianas e eu quero saber qual artéria coronariana está obstruída. Então, eu pego o paciente, punciono a artéria femoral ou a veia femoral, que é mais comum, tá? Ou artéria femoral, tanto faz, introduzo um catéter, até esse catéter chegar na entrada do coração, vou cateterizar a aorta, a artéria coronária,
e jogo um contraste lá dentro. O que é um contraste? É uma substância que, quando eu fizer uma radiologia, um exame de imagem, a imagem vai bater nesse contraste e não passa. Então, ele desenha. E eu vou desenhar as coronárias para saber qual está obstruída. Isso se chama coronariografia. Romper, clasia, outro termo muito utilizado, unir dois órgãos com luz, anastomose. Então, o paciente tem uma obstrução do estômago, no antro, na saída do estômago. Eu pego uma alça do jejum e junto ao estômago. Para quê? Para o alimento chegar no estômago e passar para o jejum. Gastro-jejuno-anastomose. União, síntese, sutura, rafia, e assim vai. Nós vamos mostrar vários desenhos. Agora a gente vai juntar os dois termos que nós temos aqui. Punção, que vocês já aprenderam, centese. Se for do pericárdio, pericárdio centese. Então, tem um derrame pericárdio, tem um líquido no saco pericárdio. Eu vou lá, coloco uma agulha e punciono, tiro aquele líquido do saco pericárdio. Pericárdio centese. Incisão, tomia. Então, corte, tomia. Corte no tórax, toracotomia. Sutura, rafia. Sutura da aorta, aortorrafia. Ectomia, extirpação, retirada. Retirada do rim, nefro. Nefro é a raiz, ectomia, o sufixo. Nefrectomia, retirada do rim. Fistolização, ou nova abertura. Definição de fístula, comunicação entre duas superfícies epiteliais. Então, se eu pego o cólon e exteriorizo para a pele, anastomose na pele, eu chamo isso de colostomia. Reconstrução, plastia. Então, o paciente teve múltiplos filhos por parto normal e acabou lacerando aquele períneo. E eu vou reconstituir aquele períneo da paciente, perineoplastia. Fixação, pexia. Então, aquele aumento está fazendo obstrução, eu vou lá, vou fixar aquele aumento na parede, aumento pexia. Pego o aumento e dou alguns pontos nele. Lavagem Cleese, que nós já falamos. Imobilização DESE, o mesmo exemplo que nós utilizamos. Artrodese, então, imobilização de uma articulação. Isso é muito comum, paciente que sofre um trauma e faz fratura de vértebra. Então, se ele tem uma lesão na coluna, aquela coluna pode luxar, sair da posição e seccionar a medula, e ele vai ficar paraplégico, vai fazer uma secção de abaixo da medula. Abaixo da medula, ele vai ter a perda dos movimentos e da sua sensibilidade. Então, a gente fixa a vértebra para evitar que essa vértebra fique mexendo e lese a medula. Essa articulação da vértebra que eu faço, que eu imobilizo ou fixo, eu chamo de artrodese. Lise, de solução, pleurólise ou pleurolise, tanto faz, mas pleurolise é muito feio, normalmente a gente fala pleurólise. O que é isso? O paciente tem alguma patologia pleuropulmonar, aquela pleura fica toda aderida, e isso pode levar à formação de abscessos, isso pode levar a ela ficar afastada, fazer um pneumoperitônio, atrofia desse tórax. Então, você faz uma toracotomia, abertura do tórax, e vou desfazer aquelas aderências da pleura, pleurólise ou pleurolise. Esmagamento, tripsia. Então, exemplo, angiotripsia, que é uma técnica de hemostasia. Estasia, parada, hemo, sangue, parada do sangramento. Você pega a pinça e coloca a pinça e macera o vaso com a pinça. Tá? Então, angiotripsia. União, síntese. Então, osteossíntese. Tá? Eu posso fazer uma osteodese ou artrodese, e a osteossíntese é a fixação daquele osso.
Visualização, escopia, então eu introduzo pela árvore respiratória, vou lá no brônquio, olho, chamo isso de bronquioscopia ou bronquiscopia. Romper, clasia ou clase, então o paciente tem uma fratura patológica, o osso está torto, eu vou quebrar esse osso novamente. Osteoclase ou osteoclasia, que é o termo mais utilizado. União dos órgãos, então eu secciono um pedaço do intestino por algum motivo, sobrou o jejum aberto e o ilho aberto, e eu vou juntar a luz dos dois órgãos, jejúnio, ilho, anastomose. Desenhar, visualizar, grafia, articulação, artrografia, por exemplo. Cortar tomo, então cortando a pele, é um dermátomo, ou dermatomia. Medir metro, então eu tenho uma reguinha de metal que eu introduzo para medir o útero, chama esterômetro. Alguns termos específicos que a gente vai falar isso mais tarde para vocês durante nossa aula. Agora eu quero mostrar para vocês. Ó, aqui a gente está vendo aqui, ó, uma abertura. Isso aqui é um ovário gigantesco. O paciente tem um tumor de ovário e foi submetido a uma cirurgia. E eu vou abrir a cavidade abdominal. Eu fiz uma incisão, um corte, aonde abriu toda a cavidade abdominal. Aqui mais uma cavidade abdominal aberta. Vocês estão vendo o estômago aqui, ó, o omento, o fígado. Então, abertura da cavidade abdominal. Laparotomia. Então, cavidade. Na verdade, o láparon, que é a nossa raiz grega, ela significa flanco. O nome correto seria célium. Célium quer dizer parede abdominal. Então, o nome correto seria celiotomia. Mas, por uso, laparotomia ficou muito mais utilizada. Então, apesar de ser um termo inicialmente errôneo, laparotomia é o termo usual para a abertura da cavidade abdominal. Laparotomia, para você ser fidedigno, seria a abertura do flanco abdominal. Estômago, a raiz do estômago, gastro. Então, vocês estão vendo o estômago aqui, nosso estômago aberto. Abrir o estômago, ó, fiz uma incisão no estômago. Gastro é a raiz, que é o estômago. E tomia, corte. Ó, tomia. Cortei, abri a luz. Aqui, o estômago, gastro, ele ressecou o estômago. Gastrectomia. Se eu retirei só uma parte, gastrectomia parcial. Então, gastro é a nossa raiz, significa estômago. Ectomia, a retirada. Então, eu retirei parte do estômago, gastrectomia. Agora, vocês vão vendo aqui, ó, ele pegou, aí eu ficou sem esse pedaço aqui, eu peguei o duodeno e anastomosei ao estômago. Gastroduodenoanastomose. Eu lembro que vocês aprenderam outro termo? Estonia, que é a nova abertura, nova boca. Eu não fiz uma nova abertura do estômago para o duodeno? Gastroduodenostomia, também está certo, tá? Mas o termo mais usado é gastroduodenanastomose. Lembrando que, quando você fala em anastomose, você tem que obedecer a anatomia. É sempre de onde vem para onde vai. Então, o alimento vem pela boca, esôfago, estômago e duodeno. Por isso que é gastroduodenoanastomose. Você não pode chamar de duodeno gastroanastomose, que você está de marcha ré. Mais uma vez, ó, retirada total do estômago, aqui um estômago totalmente retirado. Gastrectomia, gastro é a nossa raiz. Ectomia é a retirada. Gastrectomia, retirada total do estômago.
Essa aqui é uma cirurgia de obesidade mórbida. Tá? Então, cirurgia de obesidade mórbida, existem várias cirurgias. Isso é mais até por curiosidade para vocês. Existem cirurgias restritivas, ou seja, restringe o paciente a se comer, ou seja, eu diminuo o estômago. E existem as cirurgias desabsortivas, aonde eu diminuo a absorção do estômago. Vocês já te aprenderam lá na fisiologia, que o alimento passa pelo estômago, forma o quimo, aí ele entra em ação com a bile, o suco pancreático no duodeno, vira o quilo, começa a ser absorvido já no duodeno distal, jejum, se vocês tiveram uma aula disso aqui. Então, o que ele faz? Ele, além dele fazer uma cirurgia restritiva e tirar o estômago, eu pego o jejum no proximal, onde está absorvendo a grande maioria, e a anastomose lá no ilho distal. Faço uma jejum no ilho anastomose e tiro um monte de pedaço de alça de delgado. Faço uma ponte, um bypass, tá? Uma ponte, um atalho do alimento para ele não ser absorvido. Por isso que ele chama cirurgia desabsortiva. Nós estamos vendo hoje a cirurgia mais feita para obesidade mórbida é essa cirurgia aqui chamada, lembra do epônimo? Cirurgia de sleeve. O que é sleeve? É uma gastrectomia vertical. Por que vertical? Porque eu resseco verticalmente o estômago. Eu tiro essa parte do estômago e deixo o estômago, como se fosse um túnel. Eu tunelizo esse estômago. Com isso, eu diminuo o meu reservatório gástrico. Então, o paciente não consegue se alimentar muito. Então, é uma cirurgia restritiva. É uma cirurgia que não leva a uma perda de peso muito grande do paciente. Em compensação, o controle posterior, porque o grande problema da cirurgia da obesidade é que o cara vai perdendo peso, já ele chega no peso ideal, mas não para de perder peso, porque você fez uma cirurgia desabsortiva. Então, às vezes, é difícil acompanhar esse paciente. Então, hoje, as cirurgias menos traumáticas, menos agressivas do ponto de vista da fisiologia, é que estão sendo feitas. Então, a cirurgia hoje mais feita é essa aqui, gastrectomia vertical, ou o epônimo, cirurgia de sleeve. Mais uma vez, o estômago, gastro. Só que agora, por algum motivo, esse paciente não consegue se alimentar. Ele tem uma obstrução no esôfago, por exemplo, ele tem um câncer de esôfago. Esse câncer cresceu tanto e ele é irressecável. Ele não consegue comer, que o alimento não passa pelo esôfago, ele acaba regurgitando aquele conteúdo alimentar. Então, ele precisa se alimentar. Então, o que é feito? É colocado uma sonda dentro do estômago e essa sonda é exteriorizada pela pele. Ou seja, eu comuniquei o estômago com o exterior. E vou alimentar o paciente aqui. Bate uma sopinha no liquidificador, tem que coar aquela sopinha, e ela passa pela sonda e cai dentro do estômago. Nome disso, gastro, é a nossa raiz, estomia, ou ostomia, que está aqui, estomia é o mais correto, exteriorização do estômago. Então, a luz está exteriorizada por um cano. Então, é uma gastrostomia em tubo. Aqui, outra cirurgia de obesidade mórbida, aonde eu reduzo o estômago. Reduzo o estômago. Então, eu faço uma cirurgia restritiva, mas esse estômago não é retirado. E aquilo que eu falei, olha o normal. Vamos lá, preste atenção aqui. Esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho e o cólon. Olha o que ele fez. Seccionou o estômago. Você lembra que o estômago a gente divide em fundo, corpo e ângulo. Ele deixou o fundo.
e pegou o ilho, ó, cortou o ilho lá embaixo no ilho e jogou o ilho proximal aqui no estômago. Olha só o que ele fez. Então, ele fez uma cirurgia restritiva, olha o tamanho do estômago que ficou. E anastomosou no ilho, quer dizer, ele comeu e cai no ilho. O ilho absorve muito pouco. Ele inutilizou todo o jejum. Mas vocês lembram que o duodeno, aqui recebe bile e suco pancreático. Então, ela vem seguindo pelo jejum e ele anastomosou aqui no ilho médio. Olha só o que ele faz. Olha que confusão que ele faz. Um curto-circuito do intestino. Então, o alimento vinha pelo esôfago. Só mostrar aqui para vocês de novo. Chegava no estômago, formava o quimo. No quimo, ele ia para o duodeno, sofria a ação da bile e do suco pancreático, formava o quilo. Começava a ser absorvido em todo o jejum. E o que não fosse absorvido no jejum era no ilho. E chegava no colo. O que ele fez agora? Ele cortou o estômago, então ele já come pouco. Estômago restritivo. Já comeu pouco. Quando chega no estômago, cai no ilho. Já absorve muito pouco. E aqui embaixo, ó, que esse alimento, que é só o quimo, olha onde o quilo vai formar, porque está vindo por aqui a bile subpancreática, ó, pelo jejum, e aqui, a mais ou menos 40, 50 centímetros do ilho, que forma o quilo, e é ali que vai ser absorvido. Deixa eu ver a pergunta de vocês. Ó, não estou conseguindo abrir a pergunta de vocês, não. Então, vocês vão ter que fazer a pergunta, entrar aqui e abrir o som aqui. Tá? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. A minha dúvida é sobre como que vai ser a nutrição desse paciente. Ele, claro que eu entendo, ele não vai cursar com uma desnutrição no futuro. Não estou escutando bem, não. Está mascando. Quando você que escreveu a pergunta? Espera aí, deixa eu tentar abrir. Ele tiver perdido peso. Esse paciente não pode cursar com desnutrição eventualmente? Ele vai cursar com desnutrição. É a grande complicação da cirurgia da obesidade mórbida. Então, essa cirurgia, que foi a primeira cirurgia realizada, deixa eu voltar aqui para a nossa aula. Essa cirurgia, que foi a primeira cirurgia realizada, tá? Que é isso aqui chama Y de Roux, isso leva à desnutrição. Então, esse que era o grande problema da cirurgia da obesidade mórbida. O cara perde peso, mas ele volta. Espera que agora arrumei uma confusão danada aqui. Interromper aqui. Voltei. Esse passeio entendi. Hoje em dia, ele não costuma ser feito. Ela costuma ser feita em pacientes muito obesos. Tá? Então, as cirurgias mais... Hoje tem definições mais claras para a gente fazer. Então, essas cirurgias mais agressivas, elas são feitas nos pacientes com muito obeso. O cara pesa 250, 300 quilos. Aí você tem que fazer uma cirurgia dessa mais agressiva, porque ele vai perder muito peso. Porém, esses pacientes fazem desnutrição, não tenha dúvida nenhuma. Então, vamos voltar aqui. Essa cirurgia hoje é mais feita porque o paciente perde peso. Mas qual é o problema? Esse paciente volta a ganhar peso. O problema, a gente está fugindo um pouquinho da aula, mas eu sei que é interessante quando a gente fala disso. O paciente, por exemplo, o paciente grande obeso, não o paciente que tem aumento de peso natural, o paciente grande obeso, normalmente, ele tem algum distúrbio compulsivo. O paciente se alimenta muito, ele não consegue parar de comer. Então, ele vê, quando você faz essa cirurgia, o cara não consegue comer picanha. Ele adorava comer churrasco. Churrasco ele não consegue, porque isso aqui não passa, ele vai entalar. Mas leite condensado passa.
Então, esse paciente começa a comer leite condensado. E o estômago vai se adaptando. Então, ele vai aumentando o leite condensado, isso começa a dilatar. E já a saculação do estômago volta. E o paciente não consegue se alimentar. O outro problema desse aqui é que o cara perde muito peso, mas ele é compulsivo. Então, alimento passa mal e absorve mal. Mas tem uma coisa que é altamente absorvível, é o álcool. O álcool é a única substância que é absorvida no estômago. O estômago absorve álcool. Então, o paciente opera obesidade mórbida, aumenta muito a taxa dos pacientes que viram alcoólatra. Então, isso é um ponto só para vocês saberem. Cirurgia de obesidade mórbida não é tão simples. Não é algo só mecânico que você faz ali um curto-circuito e o cara fica bom como mágica. Primeiro, ele evolui com desnutrição. Segundo, que ele tem que se controlar. É um paciente que tem uma nova vida. Terceiro, que é multidisciplinar. O paciente precisa de acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com psiquiatra, com fisioterapeuta. Posteriormente, se ele emagrece muito, aquela pele fica caída, ele precisa de correções com cirurgia plástica. Tá? Então, tem várias correções. Então, vamos lá? Continuar nossa aula? Nada, rapaz, vocês estão gostando desse troço. Entendi, obrigado. Por nada. Aqui, sutura do estômago, gastroscopia. Só que lembra que a gente divide o estômago? Fundo, corpo, aqui, ó, incisura angular, para frente da incisura angular, antro. Também posso chamar de antrorrafia, desde que você saiba onde é. Vou voltar a aparecer aqui. Mais uma vez, ele está fixando, por algum motivo, que não importa para a gente agora, o estômago na parede. Gastropexia. Tá? Então, ele pegou o estômago e fixou na parede. Se é o cólon, colopexia. Se é o delgado, enteropexia. Eu sei que é o jejuno. Jejunopexia. Aqui um aparelho, que é um endoscópio, endo dentro, escopia olhar, e eu introduzo pela boca e vou olhar o esôfago, o estômago e o duodeno. Isso se chama esôfago-gastroduodenoscopia, também conhecida como endoscopia digestiva alta. Okay? Então, olhei só o estômago, gastroscopia. Olhei só o duodeno, duodenoscopia. Olhei só o esôfago, esôfagoscopia. Como eu olho tudo, esôfago, gastro, duodenoscopia. Mostrando mais uma vez a nossa anatomia, para vocês matarem saudade do professor Emílio. Aí vocês veem aqui, ó. O delgado eu chamo de jejuno, e ilho e duodeno. Se eu rafio no duodeno, eu chamo de duodenorrafia. Se eu rafio o jejuno, jejunorrafia. Se eu rafio o ilho, ilhorrafia. Mas, às vezes, eu posso não saber qual é o segmento que eu estou suturando. Então, mas eu sei que é o intestino delgado. Então, eu chamo de enterorrafia. Ó, aqui ele abriu a luz de uma determinada estrutura. Se eu sei que o duodeno, duodenotomia. Mas eu estou olhando aqui, eu não sei que alça é essa. Mas isso aqui é delgada, é lisa, não tem boceladura, não tem tênia, aquilo tudo vocês aprenderam lá na anatomia. Eu falo, isso aqui é intestino delgado. Então, eu chamo de enterotomia. Então, tomia, abertura. Aqui, botei uma sonda e exteriorizei pela pele. Duodenostomia, porque eu sei que é o duodeno. Mas eu não sei que é o duodeno, mas eu sei que é o delgado. Enterostomia. Olha lá. Então, se eu não sei, entero. Igual aqui. Se é jejum ou é ilho? Não sei, entero. Então, estou abrindo um segmento de delgado. Qual é? Não sei. Enterotomia. Abertura.
corte. Tomia é corte. Ostomia é exteriorização. Aqui, ressequei um pedaço, enterectomia. Tem uma anastomose aqui com anastomose, com uma luz aqui com uma luz aqui. Se eu anastomoso, enteroanastomose. Se eu retirei um pedaço, enterectomia. Então, ele está falando só da retirada. Retirei um pedaço do delgado, enterectomia. Juntei a luz do órgão com a luz do órgão, enteroanastomose. Eu não preciso repetir. Enteroanastomose. Eu sei que eu jejuno. Jejuno, anastomose. Você só pode fazer lá jejuno, anastomose. Isso aqui é um divertículo. Ele ressecou o divertículo, enterectomia. Tá? Aqui, olha só, isso vocês têm que prestar atenção. Ele juntou as duas luzes. Enteroanastomose. E enterorrafia, o quê? Enterorrafia é só o ponto. Enterorrafia é a parede. Então, abri a parede, enterotomia. Suturei a parede, enterorrafia. E a luz é anastomose, enteroanastomose. Entenderam? Ficou claro isso? Professor, pode repetir esse conceito, por favor? Então, vamos lá. Vamos lá, que isso é importante, olha. Isso aqui é um divertículo de Meckel. Eu sei que o divertículo de Meckel fica no ilho distal, a 40 centímetros da válvula subsecal. Então, eu, por conhecimento prévio, eu sei que isso é um ilho. Mas, se eu não sei, eu vou chamar de enter, ok? Então, enter. Vou ressecar esse segmento. Se chama enterectomia. Aí, quando eu resseco, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, a caixa aqui fica mais fácil. Ó. Tenho duas luzes, não tem? Juntei uma luz com a outra. Taquei os dois buraquinhos, um com a outra. Enteroanastomose. Porém, a sutura da parede, como é que eu chamo? Enterorrafia. Enterorrafia é só o ponto. Rafia, ponto. Tá? Rafia é a sutura. Tá? Então, eu fiz uma enteroanastomose com uma enterorrafia usando um fio de linho 2,0. Rafia é só o ponto. Ok? Ficou claro? E a anastomose é a junção de duas superfícies com luz, duas superfícies ocas. Entendi, professor. Obrigado. Ótimo. Aqui, nós estamos vendo aqui, ó, uma alça. O paciente, tive que alimentar esse paciente, não sei o que ele tem, mas vamos supor que ele tem um tumor aqui de antro gástrico invadindo o duodeno. Eu peguei o jejuno, fixei na parede, jejunopexia, e coloquei uma sonda dentro desse jejuno para alimentá-lo. Então, eu fiz uma jejunostomia. Ostomia, nova abertura com tudo. Ok? Mais uma vez, ó, uma jejunostomia. Eu abri o jejuno. Jejunotomia. Ó, estou dando um ponto para fixar esse pedaço do jejuno. Jejunorrafia. E passei uma sonda, e essa sonda saindo pela parede. Ó, tá? Jejunostomia. Se eu sei que é o jejum. Se eu não sei que é o jejum, eu chamo de enterostomia. Tá? Vamos lá? Aqui, ó. O paciente tem um tumor de seco. Vocês sabem que o ilho entrou no seco. Então, eu tive um tumor na válvula ileocecal, esse tumor era irressecável. Então, eu fui obrigado a pegar o ilho e exteriorizar na parede. Então, aqui eu boto uma bolsinha, olha só, o ilho exteriorizado pela parede, e a secreção do ilho vai sair por aqui. Chamo disso de ileostomia. Se eu não sei o que é o ilho, enterostomia. Se eu jejuno, jejunostomia. Se eu colo, colostomia. Estou mostrando aqui o colo, vocês matarem saudade, mais uma vez, do professor Emílio. Seco, ascendente, cólon transverso,
descendente, sigmoide, e o final que é o reto e o canal anal. Aqui, ressequei o cólon. Ó, fiz uma colectomia parcial. Ressequei o cólon direito. Então, eu chamo isso aqui de colectomia. Cólon é a raiz. Ectomia é ação. Então, eu tirei esse pedaço. Direita. Por quê? Porque eu tirei o lado direito do cólon. Se eu tiro o lado de cá, ó, transverso distal, descendente sigmoide, eu chamo de colectomia esquerda. Então, aqui eu tirei a colectomia direita. Peguei o ilho e anastomosei com cólon transverso. Ilho, colo, anastomose. Ah, mas eu sei que é o transverso. Então, ilho, transverso, anastomose. Aqui a colectomia esquerda, que eu falei para vocês. Ele anastomosou o transverso com o sigmoide aqui embaixo. Então, anastomose, transverso, sigmoide, anastomose. Aqui um paciente que, por algum motivo, tem uma doença no cólon e foi retirado todo o cólon, seco, ascendente, transverso, descendente, sigmoide e o reto não está aqui. Colectomia total. Tirei todo o colo do paciente. Mais uma colectomia. Tá? Eu sei que é o sigmoide, ele tem um sigmoide redundante, eu chamo de sigmoidectomia. Se eu não sei, colectomia parcial. Cirurgia muito feita, apêndice inflamado, apendicite, processo inflamatório do apêndice, retirada do apêndice, apendicectomia, uma das cirurgias mais feitas, vocês vão ver muito no internato de vocês. Aqui a exteriorização do cólon, colostomia. Se eu sei o que é colostomia de ascendente, colostomia de transverso, ou transversostomia, sigmoideostomia ou colostomia de sigmoide. Então, colostomia, nova abertura. Aqui, ó, botei a alça, abri a alça, exteriorizei. Colostomia. Mais uma vez, aqui é o descendente, exteriorizou ele aqui na parede, ó. Colostomia. Coloca uma bolsinha, tá vendo? E ele vai evacuar dentro dessa bolsinha aqui. Colostomia, aqui, ó, uma colostomia. Por algum motivo, as fezes não conseguem fazer o trânsito normal para sair no canal anal. Então, ele exteriorizou uma parte do colo. Eu não sei que parte do colo é essa, então eu chamo de colostomia. Ah, eu sei que é o sigmoide. Sigmoideostomia. Ele é mais específico, mas a princípio, se eu não sei, colostomia. Aqui eu vou botar aquela bolsinha e vai receber o conteúdo fecal. A ostomia, nova abertura, pode ser de tudo. Isso aqui é uma catástrofe abdominal, vamos dizer assim, por algum motivo, normalmente trauma, aonde eu deixei a parede aberta. A parede está toda aberta. Vocês vão aprender isso melhor lá no 8º período. Isso se chama laparostomia. Ostomia, nova abertura da cavidade abdominal, laparostomia. Ou, lembra que tem uma membrana aqui que reveste toda a cavidade, chamada peritônio, e eu deixei ele exposto? Peritoneostomia, que é o mais correto, tá? Vamos ver como é que ele chamou aqui. Peritoneostomia. Aqui, ó. Aqui, ó, mostrando a rafia. Ó, rafia. Tá? Então, do colo, rafia. Aqui, introduzir um aparelho pelo ânus, vou olhar todo o cólon, colonoscopia, olhar. Oscopia, olhar. Mais uma vez, ó, retirei parte do estômago, gastrectomia total.
rafiei o duodeno e reconstituí com o jejuno, gastrojejunoanastomose, que foi idealizada por um cirurgião chamado Bill Roth, ou Bill Roth. E essa anastomose se chama gastrojejunostomia a Bill Roth 2. Por que 2? Porque o 1 é quando é feito com duodeno. Tá? Seria uma gastroduodenoanastomose. Ou gastroduodenostomia. Ou, igual está aqui, ó, gastrojejunostomia. É a mesma coisa. Gastrojejunostomia é a mesma coisa que gastrojejunoanastomose. Se eu não sei que é o jejuno, ele chamou de gastroenteroanastomose. Mais uma vez, colectomia esquerda e a anastomose do colo, que eu fiz do colo com reto, então chama anastomose, colo retal, ou colo reto anastomose, é tudo igual. Aqui eu fiz uma colectomia total e o anastomose ilho retal ou ilho reto anastomose. Mais uma vez, ilho com transverso. Anastomose ilho cólica, ou ilho colo anastomose, ou ilho transverso anastomose, ou ilho colostomia, ou ilho transversostomia. Aqui é uma anastomose lateral, só para vocês saberem. Então, a gente vai chamar de enteroanastomose, e não tem como eu saber qual porção é essa do delgado. Mais uma vez, ó, uma anastomose aqui. Retirada do fígado, hepatectomia direita, hepatectomia esquerda, hepatectomia direita ampliada, hepatectomia esquerda regrada ou segmentectomia. Tá? Mas hepatectomia, ectomia retirada do fígado, parcial ou total. Rafia do fígado, ou do baço, não dá para eu saber o que é isso aqui. Tá? Hepatografia. Pela foto, baço e fígado, esse pedacinho é igualzinho. Então, rafia do fígado, hepatorrafia. Retirada da vesícula biliar, colecisto, vesícula biliar, ectomia retirada, colecistectomia retirada da vesícula biliar. Aqui a vesícula biliar, ó. Então, a vesícula biliar. Ó, abrir a cavidade abdominal, laparotomia, essa é uma incisão subcostal, tem um nome que é o epônimo, vocês vão aprender, é uma laparotomia kosher. Então, tudo vocês vão ter aula disso. Tá? Essa aqui é uma pinça triangular, ó, tem esse nome mesmo, tudo isso vocês vão aprender. Pinça, dente de rato, olha a pontinha aqui, ó, ela parece um dentinho de rato a ponta dela. Então, tudo isso vocês vão aprender. Fala, Murilo, você que levantou a mão. Quanto você usar anastomose, são várias anastomoses que você tem. Por isso que eu fiquei repetindo para vocês. Vamos voltar aqui. Então, aqui tem uma anastomose, olha só. Isso aqui é uma das maiores cirurgias que existem. Tá? É uma cirurgia quando o cara tem um tumor de pâncreas. Vamos lembrar da anatomia aqui. Eu vou responder a sua pergunta nessa aqui. Tá? Então, olha só. Aqui está hepático direito, hepático esquerdo, hepático comum, vesícula biliar, ducto cístico. O ducto cístico chegou no hepático comum, passa a se chamar colédoco. O colédoco recebe o ducto pancreático e penetra junto na segunda porção do duodeno, chamado papila maior. Então, esse paciente fez um câncer de pâncreas, da cabeça do pâncreas.
Então, eu vou operar. O que eu tenho que fazer? Eu tive que tirar o duodeno, a cabeça do pâncreas e o colédoco distal. Eu tirei isso tudo aqui. E ficou tudo aberto. Eu fiquei com um pedacinho do colédoco, da via biliar, ó, o duodeno, que é o melhor, o jejum aqui, né, que eu tirei o duodeno todo, e o estômago. O que ele fez? Então, vamos lá. Peguei a luz do colédoco e suturei com jejum. Colédoco, jejuno, anastomose. Ok? Tranquilo? Então, ó, colédoco por jejum. Aqui eu peguei o estômago e anastomosei com jejum. Estômago, jejum, anastomose. Ou gastro, jejum, anastomose. Esse é o usual. Isso é o que a gente vai mais usar. Então, vocês estão na dúvida, usa só isso. Gastro, jejum, anastomose. Anastomose, esse termo significa luz. Então, você coloca uma luz com a outra. Então, a anastomose é feito para órgãos ocos, não só intestinal. Então, eu posso fazer uma anastomose arterial. Eu pego a luz de um vaso e anastomoso com a luz do outro vaso. Então, eu tiro um pedaço da aorta e faço a aorta, uma anastomose da aorta com a aorta. Aí você não precisa repetir. Aorto-anastomose. Você só chama de aorto-anastomose. Ok? Tranquilo? Sempre de onde vem para onde vai. Gastroenteroanastomose, colédoco enteroanastomose. Ok? Outro termo que eu usei. Eu posso tirar a anastomose do distal e colocá-la proximal. Anastomose gastro, eu sei que é o jejum, jejunal. Anastomose colédoco, jejunal. É a mesma coisa. Ou anastomose colédoco jejunal ou colédoco jejum anastomose. É a mesma. Mas aí vocês aprenderam um novo termo. Ostomia, que é a exteriorização. Na verdade, ostomia, para ficar mais fácil, significa nova boca. Então, eu chamei ali de colostomia quando eu exteriorizo para fora da pele, porque eu botei um segmento só, colostomia. Ou seja, eu exteriorizei para fora. Então, eu fiz uma anastomose, grosseiramente, do cólon com a pele. Então, mas eu não posso chamar de colodermatoanastomose, porque a pele não é uma nova luz. Então, eu só chamo aquilo ali de colostomia. Exteriorizei. Se eu jogo o jejum, o colédoco para o jejum, nós chamamos de colédoco, jejum anastomose. Eu posso chamar também de colédoco, jejunostomia. Por quê? Porque eu fiz uma nova boca do colédoco para o jejum. É isso que ele quer dizer. Colédoco, jejunostomia. Não é um termo muito feio. Na dúvida, colédoco, jejum anastomose, tudo bem. Ok? Foi? Ó, retirada do baço. Vamos lá. Ótimo. Retirada do baço. Baço, lienal ou esplênico. Nada. Esplenectomia. Ectomia, retirada do baço. Incisão. Ó, fiz uma incisão. Essa incisão é clássica para operar o útero, tá? É a incisão mais feita para cesariana. Você faz uma incisão aqui, ó, transversa. Tem um nome, Phanistil. Vocês vão ter aula disso, não precisa se preocupar com isso agora, não. E olha o útero aqui. E vou retirar o útero. Retirada do útero, histerectomia. Tá? Ectomia retirada, histeroútero. Histerectomia. Retirada do ovário, oforectomia. Um ovário aqui, ó, que eu estou retirando, um ovário tumoral. Esse é um ovário normal. Olha como é que ele é pequenininho, branquinho, bonitinho. Tudo na cirurgia, tudo mais bonito que a anatomia. A anatomia é tudo marrom, aqui tudo tem cor. Tá? Então, aqui, ó, branquinho, olha um tumor de ovário. Olha a diferença de um ovário para o outro. Tá? Então, esse é um ovário aqui, ó, o outro ovário aqui.
e eu vou retirar esse ovário. Oforectomia. Tá? Óforo. Ectomia. Mais um, olha o tamanho desse aqui. Outra oforectomia. Acreditem que é o ovário. Aqui é interessante. Ó. O paciente tinha um câncer de bexiga. E eu ressequei a bexiga toda. Nome feio, né? É ressecção da bexiga mais fácil que vesiectomia, né? Tá? Então, eu tirei. Ou, lembra do outro nome? Cistectomia. Ó, tá aqui. Não falem vesiectomia que eu bato em vocês. Tá? Aqui. Eu exteriorizei a bexiga. Ó, botei uma sonda. O paciente tem alguma lesão. Exemplo, tem a próstata, que já aprenderam, tem uma peça lá na anatômia, ela abraça a uretra logo abaixo da bexiga. Então, a próstata do paciente, ele ficou vozinho, a próstata cresceu e comprimiu a urina e não conseguiu mais urinar. Então, eu tive que passar uma sonda dentro da bexiga dele. Cistostomia. Aqui, ó. Esses já sabem, ó, o paciente tem uma lesão qualquer da via aérea superior e eu tive que exteriorizar a traqueia. Botei uma cânula e ele vai respirar por aqui. Traqueostomia, nova abertura. Abertura do tórax, toracotomia. Vocês vão ter uma aula só disso também, tá? Então, abertura do tórax, toracotomia. Aqui, abri, drenei, ó, botei um dreno na cavidade pleural, chama-se ostomia, nova abertura do tórax. Tem um dreno. Toracostomia, isso aqui é trauma, acumulou sangue no espaço pleural, ele fez uma drenagem do tórax. Aqui que eu falei para vocês, ó, o paciente teve pneumonia, fez um derrame pleural, está um líquido. Eu introduzi uma agulha e puncionei para tirar esse líquido do espaço pleural. Pleurocentese ou toracocentese, porque a cavidade torácica corresponde também à cavidade pleural. Aqui o paciente tem alguma doença hepática, exemplo, cirrose, que é mais comum no nosso meio, e acumulou grande quantidade de líquido no abdômen. Isso se chama ascite. Aí ele foi lá e puncionou essa ascite para drenar essa ascite. Chama paracentese, ou peritoniocentese, ou laparocentese. Uma abertura, uma incisão na pele, na altura do tórax, que é só para mostrar os tempos fundamentais da cirurgia que vocês vão aprender. Tá? Então, aqui é só a abertura da pele, então ele falando de diérese. Os tempos fundamentais são diérese, hemostasia e síntese, a gente vai ter uma aula só disso. Aqui a rafia. Vocês vão ter aula, nós vamos ter aula prática disso, vocês vão enjoar de dar ponto, tá? Então, rafia é o ponto, síntese. Aqui, ó, osteossíntese. Estamos fixando o osso. Ok? Então, vamos começar agora. Espero que vocês tenham gostado. Essa nossa primeira aula é eminentemente teórica, não tem como não sair disso da teoria. Então, dever de casa agora para vocês, montarem um grupo de WhatsApp, coloca meu número, eu já coloquei ali. Então, vocês vão me colocar e a gente, a partir daí, eu coloco os professores. Esse canal de WhatsApp é para a gente tirar dúvida, igual que vocês tiveram agora. Como é que é esse negócio de anastomose mesmo, professor? Aí eu vou lá e respondo para vocês, ou outro professor da disciplina vai responder para vocês. Isso é importante, esses termos, vocês têm que ter conhecimento, vocês vão usar isso aí o resto da vida médica de vocês. Então, vocês têm que se habituar com essa terminologia cirúrgica de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nosso grande livro de referência é esse aqui, o Fábio Schmidt Goff. Aqui, ó, Goff, Técnica Cirúrgica.
A leitura que a gente recomenda para vocês, ele é bem agora superficial, ele é bem fundamental para vocês. Tem um capítulo, é o último capítulo do GOF, é o capítulo de nomenclatura. Então, agora eu quero pedir para vocês o seguinte, agora aqui no bate-papo, eu quero que vocês coloquem o nome de vocês, não precisa nem botar o número, não, mas o nome escrever presente, que vai ser a chamada de vocês, e depois eu vou colocar para vocês. Alguma dúvida? Então, por hoje é só. Obrigado por todo mundo. Bom curso para vocês, hein? Tchau para vocês.